Aleluia! Estamos iniciando o nosso culto deste domingo, dia 2 de agosto de 2020. É muito bom estar com você aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, sabendo que nós continuamos distantes uns dos outros, mas que nós podemos buscar ao Senhor e saber que Ele se faz presente na nossa vida em um só coração, um só espírito, uma só voz, adorando e exaltando ao nome do Senhor. Eu quero convidar você a participar deste culto ativamente, orando, lendo as Escrituras, cantando, ouvindo a palavra do Senhor, participando com a sua vida, com tudo o que você é e pode entregar ao Senhor neste momento. Sou o pastor Alain, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, na cidade de Americana. E eu convido você a participar do nosso culto neste momento. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, graças nós te damos porque podemos te buscar nesta manhã e mesmo dentro das nossas casas nós podemos adorar ao Senhor, exaltar o Senhor, Deus da nossa vida, Senhor da nossa história. Abençoa-me aqui dentro do meu lar, junto com a minha família, e abençoa cada pessoa, junto com a sua família, que neste momento participa dessa transmissão. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero cantar com você uma música, um sorriso se abrindo no olhar. A nossa reflexão neste mês será sobre olhando firmemente para Jesus. E eu me lembrei deste corinho antigo, e se você se lembrar, gostaria que você cantasse comigo. Um sorriso se abrindo no olhar, todos juntos louvemos a Deus outra vez. É tão bom ter você como irmão e compartilhar o que Ele fez. Um sorriso se abrindo no olhar, todos juntos louvemos a Deus outra vez. É tão bom ter você como irmão e compartilhar o que Ele fez. Levantemos as mãos ao Senhor, na alegria de juntos cantar numa voz. É tão bom ter você como irmão, saber que Deus habita em nós. Levantemos as mãos ao Senhor, na alegria de juntos cantar numa voz. É tão bom ter você como irmão, saber que Deus habita em nós, saber que Deus habita em nós. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos lembra que o Senhor não habita em templos construídos pelas mãos humanas. O Senhor resolveu habitar em nós. Onde você está é o lugar em que Deus pode ser adorado, porque Ele está presente aí. Olha o que as Escrituras nos ensinam. Olhai para mim e sede salvos vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim. Nós vamos cantar o hino 198, Salvação Graciosa. Olhai com fé, olhai, olhai só a Jesus. Cristo salva o pecador, salva até por meio de um olhar.
mensagem do Senhor, aleluia, palavras do Deus de amor, Cristo salva o pecador, aleluia, e salva o olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem com grande olhar possa admirar parou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz, sua vida ele entregou, aleluia, para nos apresentar a Deus. Ó, olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem com grande olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus, redenção aqui nos traz, aleluia, convertido já ao Salvador. Ó, olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem com grande olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor, anunciai o seu perdão, aleluia, proclamai a grande redenção. Ó, olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem com grande olhar. Que linda verdade das Escrituras. Olhai com fé, olhai, olhai só para Jesus. O Salmo 123 também nos convida a olhar para Ele. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodos fartos do desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Os olhos dos servos fitos nas mãos dos seus senhores, os olhos da serva fitos na mão da sua senhora. Eu me lembrei deste cântico: quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será uma tribulação? Será uma angústia? Será uma perseguição?
Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo, o nosso Senhor. Nós vamos orar neste momento, sabendo que são tantas as coisas que nos cercam, que nos trazem as dúvidas, as lutas, as provações. Será que há alguma dessas coisas suficiente para nos separar do amor de Cristo? Nada, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja o Senhor por esta segurança na Tua palavra, no Espírito, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Peço que o Senhor abençoe o meu irmão e a minha irmã que me ouve neste momento. Traz essa certeza ao seu coração, que em meio às lutas o Senhor possa nos fortalecer. Abençoa-nos, ó Pai, nesse período de pandemia.
Abençoa todos aqueles que estão sofrendo, que possam se lembrar que não há nada que nos separa do teu amor. Fortalece-nos, ó Pai, no dia da tribulação. Auxilia-nos, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Nós estamos iniciando hoje uma série chamada Olhando Firmemente para Jesus. Esta imagem desta mulher usando uma máscara com os olhos expostos, parte do nosso rosto tem sido coberta pelas máscaras que usamos para nos proteger. E enquanto eu me preparava para a nossa série deste mês, eu me dei conta que os nossos olhos podem nos revelar muita coisa. E eles podem também nos atrapalhar muitas vezes. Vou voltar aqui à imagem, eu coloquei uma máscara enquanto falava com vocês. Eu ganhei essa máscara bem bonita da nossa irmã Val. Alguns dias atrás ela me viu com uma máscara que não estava me protegendo adequadamente e ela preparou essa máscara para mim. Muito obrigado, viu, Val? Quando nós protegemos parte do nosso rosto com a máscara, ficam visíveis os olhos. Os meus olhos não têm uma cor diferenciada, é a mais comum delas, eles não são grandes. Não vejo beleza nenhuma neles. Você já reparou que nesse tempo de máscaras, os olhos são a principal forma de contato que nós temos tido com os outros? A forma como nós nos relacionamos com os outros, através dos nossos olhos, é um novo momento na nossa história. Só que eu quero te convidar a refletir comigo neste mês de agosto, na maneira como nós usamos os nossos olhos para nos relacionar com o nosso Deus. A nossa nova série tem como tema este tema, olhando firmemente para Jesus. Eu uso como texto para trazer essa reflexão, aquele texto de Hebreus que diz, depois de Hebreus 11, a galeria da fé, homens e mulheres que viveram extraordinário. O escritor de Hebreus, que a gente não sabe direito, diz assim, portanto, também nós, diante de tudo aquilo que nós olhamos para a história das pessoas, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente para Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono
de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Você é convidado a usar os seus olhos. E quando nós pensamos em olhar para Jesus, nós não estamos falando apenas dos olhos físicos, os olhos do corpo, mas nós falamos dos olhos do coração, dos olhos da alma, de enxergar com a vida toda Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos percorrer a história de alguns personagens que olharam firmemente para Jesus. E eu quero convidar você aí na sua casa a pegar a sua Bíblia ou participar conosco aqui e abrir em Lucas capítulo 2, dos versículos 25 a 35. O nosso tema de hoje é olhos fixos no Salvador. Olhos fixos no Salvador. Olha a história de um homem chamado Simeão. Nós vamos meditar na história deste homem, que começa ali em Lucas capítulo 2, versículo 25, dizendo assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Havia um homem que morava ali em Jerusalém. Este homem se chamava Simeão, um homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. O versículo 26 diz assim: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Vamos orar. Senhor, neste momento em que nós refletimos na Tua palavra, te pedimos que nesta meditação o Senhor fale ao nosso coração, iluminando os nossos olhos para que vejamos o nosso Salvador. Em nome de Jesus que oramos. Amém. A história de Simeão é uma das histórias do início dos evangelhos que mais me toca. A história de Simeão é incrível. Este homem morava em Jerusalém e ele recebeu uma revelação do Espírito Santo, que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. O primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui com você, com relação a esse tema, olhos fixos no Salvador, é que os nossos olhos podem ver a salvação, o Salvador, o livramento das angústias, do sofrimento, das desilusões, das dores, dos fracassos, das lágrimas, de tudo aquilo que nós vivemos e que sofremos enquanto vivemos aqui na face da terra. Meus queridos irmãos, os nossos olhos enxergam tantos obstáculos, tanto sofrimento, tanta maldade. Você que me ouve neste dia, se você tem um pouco de consciência do que te cerca, você já viu tanta dor, tanta luta, tantos sinais de desilusão,
tantas tribulações, tanta gente sofrendo, que muitas vezes nós sofremos e sofremos muito diante dessa realidade tão cruel. Diante de dor, de sofrimento, muitas vezes nós derramamos lágrimas ao ver tanta luta. Mas o primeiro ponto desse texto é que os nossos olhos podem ver antes da morte o Cristo do Senhor. O Espírito revelou a Simeão que ele veria o Salvador antes de morrer. E esse é um sonho, um desejo, uma esperança tão grande que eu tenho de milhares de pessoas que hoje estão com seus olhos escurecidos, obscurecidos, com seus olhos olhando para qualquer lado, que os olhos dessas pessoas que estão distantes do Senhor olhem firmemente para o Salvador e enxerguem o Cristo do Senhor antes de passarem pela morte. Meu irmão, uma das maiores bênçãos que nós encontramos na nossa vida é que enquanto vivamos, enquanto nós sonhamos, enquanto nós buscamos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos propósitos, um dia o Senhor se revelou a nós e nós enxergamos a salvação. Este homem aguardou ansiosamente. E diz que um dia, movido pelo Espírito, depois do nascimento de Jesus, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Eu fico muito emocionado e os olhos são uma maneira de expressarmos uma parte dessa emoção através das lágrimas. Quando eu vejo esse texto aqui, que este homem foi movido pelo Espírito ao templo. O Espírito Santo, o segundo ponto que eu quero trabalhar com você aqui, é que o Espírito Santo pode levar os nossos olhos a enxergar aquilo que é necessário. Se nós olhamos ao nosso redor e nos frustramos e sofremos e somos machucados, o Espírito pode nos levar a enxergar aquilo que precisamos. E o Espírito é aquela força de Deus, a presença real do Senhor dentro de nós, que nos impulsiona a tirarmos os nossos olhos de algo que não é aquilo que Deus quer que nós vejamos, e coloquemos os nossos olhos naquilo que Ele deseja que nós vejamos. Os pais de Jesus tinham ido no templo porque a lei ordenava que os filhos dos hebreus fossem circuncidados no templo no 8º dia. A criança bebezinha, recém-nascida, ela era levada e ela era marcada, os meninos homens. E Jesus cumpriu a lei perfeitamente. E quando ele está ali, movido pelo Espírito, Simeão, um homem justo, piedoso, é levado a Jesus. E Simeão tem um privilégio que poucos tiveram. Simeão tomou Jesus nos seus braços. Ele tem um privilégio de tomar aquele bebezinho nos seus próprios braços e louvar a Deus com aquilo que nós chamamos do cântico de Simeão, dizendo: agora, Senhor,
podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Há uma terceira verdade aqui exposta no versículo 29. Os olhos fixados no Salvador trazem paz ao coração do servo de Deus. Se os olhos ao nosso redor ou os olhos no lugar errado trazem dor, insegurança, inquietude, nós ficamos agitados. Se os olhos fixos na TV, no noticiário, na internet, no celular nos trazem agitamento, os olhos fixos no Salvador nos trazem paz. Paz. Tem aquele cântico que nós cantamos: só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão. Pois-te paz, tu inundas o meu ser. Olhos fixos no Salvador trazem paz. Se você tem sofrido as angústias desse tempo, como eu tenho, e como milhares de pessoas passam por este momento, vivendo sofrimento, preocupações, desilusões, quão agitados nós estamos. Um dia dessa semana eu dormi pouquíssimas horas à noite. Estava agitado. Gente, nós estamos chegando perto da marca de 100 mil mortos no Brasil por conta da pandemia. Milhões de pessoas já foram infectadas. Empregos perdidos. Famílias desestruturadas. Insegurança com relação aos nossos políticos. Isso tudo nos traz tanta dor, tanta insegurança, mas os nossos olhos fixos no Senhor, nós podemos responder conforme o hino que nós cantamos na semana passada e que eu cantei essa semana inteirinha. Que segurança sou de Jesus. Nele eu recebo a graça de viver. O texto continua dizendo assim: os meus olhos já viram a tua salvação. Por que olhar para Jesus é tão importante? Por que nós gastaremos parte dos nossos dias deste mês de agosto pensando em como olhar firmemente para Jesus? Este é o ponto central desse texto. A segurança, a tranquilidade, este homem que espera, este homem que sabe que é revelado, que vai passar pela morte, mas vai receber a bênção de olhar para o Cristo. Este homem que olha para Jesus, que acolhe Jesus nos braços, esse homem que tem paz e segurança no seu coração, tem tudo isso, sabe por quê? Porque ele olha o Salvador. Jesus não é qualquer um. Nós somos desafiados por Deus a olharmos firmemente para Jesus, porque ele não é qualquer um. Os nossos olhos devem estar fixos nele, porque ele é o Salvador. Gente, só salva. Nós só podemos salvar alguém que está perdido, que está passando por problema. Então, quando Simeão olha e diz: os meus olhos já viram a tua salvação, ele tem consciência que, por mais bom, justo, por mais que ele era um homem piedoso e que o Espírito estava presente na sua vida, ele precisava de um Salvador.
Maria, ao cantar o cântico, quando ela fica grávida, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O ponto central é que nós precisamos olhar para Jesus, porque Ele é de fato aquele que nos salva. E Ele não só nos traz uma salvação para a eternidade, Ele é a salvação para vivermos a nossa própria vida aqui na terra. A salvação, diz aqui, versículo 31, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Gente, o último ponto aqui desse texto é que os olhos fixos no Salvador nos trazem a consciência da nossa caminhada aqui na face da terra. Quando o Simeão canta que Jesus é a salvação, ele diz aqui no versículo 31, Jesus é a salvação que o Senhor preparou diante de todos os povos. Diante de todos os povos, ou seja, a manifestação real da vontade de Deus, do propósito de Deus, do perdão de Deus, da glória de Deus. Luz para os gentios. Luz para a revelação aos gentios. Os gentios são os povos que não pertenciam a Israel. Como que essas pessoas poderiam se enxergar perdidas e enxergar um Salvador? Através da luz de Jesus. Glória para o povo, o teu povo, o povo de Israel. Ah, como o Salvador Jesus traz para nós hoje a consciência de que somos fracos, frágeis, dependentes, nós somos limitados. O ser humano, por mais conquistas que tenha, ele ainda continua limitado em si mesmo. Mas Jesus é a luz que brilha aos gentios, a glória que vem ao povo de Israel. A palavra do Senhor nos ensina ali em João capítulo 1, versículo 14, esta verdade. Se aqui o evangelista Lucas diz que Jesus é a luz para os gentios, a glória para o povo de Israel, João, o evangelista, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ah, que bênção, gente. O texto continua dizendo assim: estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino será destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A conclusão desse texto é formidável. Simeão abençoa a família do menino Jesus, ele abençoa José, Maria e o menino, e ele diz ali para eles: olha, eis que esse menino será destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento. Gente, porque nem todos olham para Jesus. Muitos estão perdidos em si mesmos. Alguns cairão, outros se levantarão para ser alvo de contradição.
E talvez a maior de todas as contradições é que ele precise morrer para trazer vida. Ele diz aqui no versículo 35, uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Jesus é o paradoxo. O paradoxo é aquela contradição em que parece completamente sem sentido e faz todo sentido. Como que uma alma traspassando, uma espada traspassando a sua alma, pode manifestar pensamentos de outros? O texto diz que a espada traspassa a alma de Jesus. Mas os pensamentos são manifestos de muitos corações. Todos aqueles que se aconchegam, que se acolhem, todos aqueles que se fixam, todos aqueles que olham para Jesus, são trabalhados, transformados, ressignificados nele. Esse texto fala que os pensamentos dos corações, ou seja, o que há em nós, são expostos, abertos, não para vergonha, não para escândalo, não para humilhação, mas para transformação, para renovação. Se há algo dentro de você hoje que tem te amargurado, entristecido, se lá dentro de você a tua fé tem sido vacilante, que o Senhor possa olhar para dentro de você e abrir os olhos do seu coração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Se nós olhamos firmemente para Jesus e percebemos as nossas fragilidades, se nós nos percebemos frágeis, limitados, nós podemos olhar para o Senhor e pedir: Senhor, abra, Senhor, os olhos do meu coração. Nós vamos cantar esta música. Eu quero te convidar a cantar comigo. Abra os olhos do meu coração, meditando e pedindo ao Senhor que Ele possa nos ajudar a olhar firmemente para Jesus. O Senhor, o autor, o consumador da nossa fé, aquele que deixou tudo para trás por amor a nós. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor.
orar. Senhor, nosso Deus, abra os olhos do nosso coração, Senhor. Senhor, abra os olhos do coração daquele que hoje está longe do Senhor, que está com a sua visão distorcida, daquele que está sem esperança. Também abre o coração, os olhos do coração de cada um dos teus servos fiéis no Senhor, que em meio às dificuldades podem ser machucados, feridos, marcados, mas que nós, todos nós, possamos continuar com os nossos olhos firmemente fixos no nosso Salvador, Senhor. Senhor, dá-nos a compreensão pela fé de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Abra os olhos do meu coração. Meus irmãos, iniciamos mais um mês, agosto. Hoje é o nosso 20º culto online. Eu sei que nós estamos passando por dias muito difíceis, mas com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, nós venceremos. Um abraço para cada irmão, membro da nossa igreja. Um abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Continue firme, meu irmão, minha irmã. Se você está aqui conosco neste culto, não é membro da nossa igreja, o Senhor te abençoe. Um abraço virtual de todos os membros da nossa igreja. Nós vamos continuar firmes, olhando firmemente para Jesus. E no dia que isso tudo passar, nós olharemos para trás e diremos: bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, o Deus da nossa salvação. Nós vamos orar e encerrar o nosso culto. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, encerrando este culto, nós te pedimos, abençoe-nos durante essa semana, cuide de nós, fortaleça-nos, ó Pai, em todos os momentos. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nós podemos mais uma vez nos conectar na Tua presença, reconhecendo o Teu cuidado, o Teu amor, a segurança que vem do Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada irmão, cada irmã, a vida dos membros da nossa igreja. De maneira especial, eu coloco diante da Tua presença a vida dos nossos presbíteros. Nessa semana, o dia do presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, te agradecemos pela vida dos nossos líderes, aqueles que serviram ao Senhor ao longo da nossa história e aqueles que atualmente servem. Abençoa o Roberto, abençoa o João, traga sobre a vida deles força, segurança, que a Tua graça esteja sobre cada um deles. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Nós encerramos este culto agradecidos ao Senhor, porque até aqui Ele nos ajudou. Antes de encerrar, eu me lembrei aqui de deixar aqui a nossa oração e gratidão pela vida dos nossos presbíteros. O dia do presbítero é o primeiro domingo do mês de agosto. Assim que terminar o culto, envie uma mensagem aos nossos presbíteros aí no grupo da nossa igreja. Agradecemos a Deus pela vida dos nossos líderes e pedimos a Ele que continue fortificando e abençoando a vida deles. O João recebeu alta hospitalar essa semana, depois de um momento de crise ali por conta do coronavírus, e ele tem sido fortificado pelo Senhor. Deus abençoe a sua vida. O Roberto tem sido também muito abençoado e uma bênção para a nossa igreja, servindo a Deus, tanto no conselho, quanto também na tesouraria da nossa igreja. Graças a Deus por isso. Uma boa semana a todos.
Que Deus abençoe cada um de vocês.